companheiro que também foi médico quando encarnado, já está desencarnado há mais tempo que ele lá no plano espiritual, trabalhando junto com Aniceto, que é um dos instrutores da comunicação, do departamento da comunicação. Ele é apresentado a esse Vicente e o Aniceto fica como instrutor. Ele recebe o André Luiz para trabalhar na equipe dele. Ele pode ter até 50 estagiários, vamos dizer assim. E o André entra como o 47º. Ele tinha 3 vagas. O André preencheu uma e ainda tinha 2 vagas. Tinha gente de todas as atividades. Tinha engenheiro, enfermeiro, médico, dona de casa, advogado, operário. Na equipe tinha de tudo. E tinha um médico, e aí quando o André entra, 2 médicos. E eles trabalham juntos. O interessante é que o Aniceto permite que o André se junte ao grupo e o pede para que o Tobias, que não sei se vocês lembram lá do nosso lar, ele era um enfermeiro da equipe, junto com Narcisa, ele apresenta o centro de mensageiros ao André. E depois vai deixar o André nas mãos do Aniceto e nas mãos do Vicente. Mas quando o André vê o centro de mensageiros, e aqui é uma imagem do projeto Imagem, né? Ele fica assim, espantado. Ele falou, nossa, eu nunca vi nada parecido lá na Terra. Que grande que é aqui. E não era um prédio, não, eram vários prédios, um campus realmente. E ele fala, mas tudo isso só para se comunicar com a Terra, né? E o Tobias da risada fala, não é só por isso não. Daqui do centro de mensageiros sai todo ano milhares de espíritos que se prepararam para atividades inúmeras na Terra. Então, muito provavelmente, nós que aqui estamos, saímos de algo parecido, se não foi exatamente o centro de mensageiros, lá de nosso lar, mas em outra colônia qualquer, centros parecidos com esse, onde nós tivemos a oportunidade de nos prepararmos para a nossa encarnação, nas atividades que a gente tem, cada um na sua área, né? Existe esse trabalho e é muito importante. Mas quando eles assistem a uma palestra, deixa eu voltar aqui, deixa eu só mostrar a palestra, depois eu volto aqui, que é a palestra do Telésforo, esse é um instrutor também lá de nosso lar, eles ficam sabendo que muitos desses milhares que encarnam, né, quando voltam a nosso lar, então passam o tempo da encarnação, desencarnam e voltam lá para o nosso lar, a maioria, diz ele, não consegue realizar quase nada do que estava previsto. Alguns poucos, diz ele, realizam parcialmente as tarefas que estavam combinadas, planejadas. Raríssimos são aqueles que completam a sua tarefa com a atividade prevista e realizada. Por isso ele diz, há muita diferença entre se preparar e realizar. Por isso, prestemos um pouco de atenção em como estamos levando a nossa vida. Se fomos preparados, se viemos com tarefas definidas, o que será que estamos fazendo? Será que estamos aproveitando essa condição? Mas voltando um pouquinho aqui, só para não deixar passar, esse é o Vicente de terno bege e o André é o de terno azul. O Vicente está apresentando ali, se vocês olharem, os regulamentos do centro de mensageiros.
Não é assim alguma coisa desorganizada, cada um chega e faz o que quer, não. Existem regulamentos que são obrigatórios. Aliás, quando o André começa a trabalhar, o Aniceto, que é o chefe, né, o instrutor que dá as coordenadas, disse para o André, aqui há necessidade para trabalhar de duas coisas. Primeiro, boa vontade. Segundo, não reclamar de nada. Então, com essas duas características, qualquer um pode se colocar como um trabalhador lá no centro de mensageiros. Mas, depois da palestra, o Telésforo sugere ao Vicente que apresente ao André algumas pessoas, entre homens e mulheres, que estão ali assistindo a palestra e verificando que poderiam ter feito diferente quando estavam encarnados e se preparando para uma nova encarnação para ver se conseguem acertar. São pessoas que faliram como médiuns, como divulgadores da doutrina de Jesus e agora estão lá de novo com esse empenho de retornar. Nós não pusemos as imagens, nós só pusemos os casos para contar que muitos desses... uma coisa interessante. Ele fala para o Vicente, olha, não esqueça de pôr o nome do André no centro, no Ministério da Comunicação, porque o André estava antes no Ministério da Regeneração. Ele tinha ficha de trabalho lá na Regeneração, estava mudando para a comunicação. Ele fala, põe a ficha do André na comunicação para a gente marcar os bônus hora de trabalho. E ele vai ganhar bônus hora por participar dessa conversa, que é uma conversa instrutiva. Por isso, é aquela primeira fala nossa, né? Todo o trabalho útil, ou melhor, toda ocupação útil é considerado trabalho. Então o André vai participar, saber, ouvir alguns casos e vai ganhar por isso, porque a experiência vai ser muito importante para ele. E aqui tem um grupo conversando, e são vários grupos conversando. Entre esses vários grupos, os casos são, por exemplo, do Otávio, que comenta que fracassou por causa do sexo. Deu muita importância ao sexo. É lógico que tem todo um estudo em relação ao Otávio, tem toda uma história, tá? Que aqui a gente não tem tempo para falar. Mas só mostrar que algumas coisas podem nos atrapalhar. Entre elas, por exemplo, o sexo. Aqui tem mais. O Acelino, por exemplo, falhou por causa do dinheiro. Ele começou como médium e, de repente, começou a cobrar as consultas como médium, né? E acabou perdendo a oportunidade de trabalhar verdadeiramente para Jesus. Mariana falhou por causa da família. Como assim, né? Por causa da família? Porque, na verdade, o marido a impedia de trabalhar, não queria, brigava com ela, punha as filhas contra. Quando alguém da casa espírita ia lá chamá-la para ela dar um passe, para ela ajudar, o marido brigava e aí ela acabou abandonando a tarefa. E, por causa da família, deixou de trabalhar. Quando uma companheira diz, na verdade, às vezes a gente não pensa muito no que está fazendo, porque a gente pode trabalhar, nós temos 24 horas no dia, a gente pode dividir o tempo, não deixar de dar atenção à família, mas não deixar de dar atenção ao trabalho que a gente se comprometeu com Jesus, né? Depois falou da Benita, que tinha medo de tudo. A Benita disse que tinha medo dos encarnados, dos espíritos, dela mesma, ela não confiava nas pessoas e isso a fez perder também aquela encarnação. O Joel se perdeu em pesquisas, foi um trabalhador que veio com a percepção muito, assim, aumentada e no fim, ao invés dele se dedicar ao trabalho, no bem, ele se dedicou a fazer pesquisa. Quem foi fulano, quem foi ciclano, ele descobriu que ele tinha sido um monsenhor lá da Espanha, e o fulano que estava ali
do lado dele, o companheiro ali, era também fulano, e aí o interesse ficou só nessa pesquisa e não se envolveu com o trabalho do bem. Perdeu muito tempo, aliás, ele fazia tratamento no centro, lá no Ministério do Auxílio, no centro do gabinete que ajudava as percepções, para ele não ficar muito mal, porque ele estava meio ruinzinho mesmo, como se tivesse com um problema de sanidade, né? O Belarmino foi pela vaidade, acabou indo para a política, e o Monteiro foi um doutrinador só na palavra. Ele queria doutrinar, mas a ideia dele era se mostrar, né? Ele falava muito de paciência, de calma, mas não tinha essa paciência, essa calma para cuidar e lidar com as pessoas. Então ele falava uma coisa, mas fazia outra. Alguns casos que André Luiz nos conta, né, dentro dessa obra Mensageiros. Vale a pena a gente ler essa obra. E depois eles saem dali, vão para o Roseiral, onde tem muitas roseiras, e eles começam a conversar, e o André pergunta, né, mas como é que funciona isso? E ele diz, olha André, aqui a gente tem muitos departamentos. Só para você ter ideia, os trabalhadores do Ministério da Elevação e da União Divina fazem um trabalho que ajudam no pensamento, no padrão, em manter, em aumentar o padrão vibratório de todos que moramos aqui, sem que a gente nem perceba. Então eles têm um trabalho especializado para manter um padrão elevado daqueles que moram lá em nosso lar. Ele fala também que tem algumas instituições, por exemplo, tem uma instituição chamada da administrativa, onde homens cultos vão analisar os erros que cometeram na mordomia enquanto encarnados, né, na mordomia terrestre. Fala também de uma instituição que é chamada de maternidade e paternidade, onde muitos irmãos e irmãs vão analisar e vão trabalhar aquelas dificuldades que tiveram ao cuidar de filhos, né? Deixando alguns deveres de lado, então procurando melhorar o aspecto de ser mãe e ser pai, né? Também fala de trabalhadores da regeneração que estão, de certa forma, vivenciando regime de obediência, porque foi aí que falharam quando estavam encarnados. Fala também de alguns outros institutos, entre eles Instituto Médico, onde muitos médicos falidos vão analisar o porquê das suas falhas, né, e se comprometerem a numa nova encarnação, virem com o compromisso de ajudar o próximo. Então o que a gente percebe é que o trabalho não está só aqui, não. O trabalho está envolvendo a todos, aqui encarnados e também desencarnados. Todo mundo acaba trabalhando. É realmente uma lei natural, né? E qual é o limite desse trabalho? Tem um limite? Tem. Diz lá os espíritos superiores a Kardec. O limite é o limite das forças. Mas olha só que interessante. Muita gente pensa nesse limite das forças como alguém que é inoperante, que não gosta muito de trabalhar, mas isso também vale para aquele que trabalha demais. E aí a gente pegou uma frase lá de 2001, opa, virei muito rápido, o trabalhador compulsivo, que mostra isso, que tudo que é extremo é prejudicial, né? Tanto o que trabalha em excesso, como o que se recusa a trabalhar, está reagindo de maneira a afastar-se dos problemas materiais, evitando pensar na realidade e nas responsabilidades inerentes a uma vida normal. Então, cuidado também aquele que se dedica 20 horas, 16 horas ao trabalho, né? Há necessidade da dedicação do trabalho no lar, dentro de casa. E trabalhar no lar não é lavar louça, varrer casa, não, é
lidar com a família, tão importante, que, pelo que eu soube, semana passada, vocês viram isso, porque o seu Leonardo falou exatamente desse reflexo da família na sociedade. Como é importante estar presente na nossa família, tanto o pai quanto a mãe, né? E aqueles que estão envolvidos na educação dos filhos. Mas, e nos mundos adiantados? O trabalho acaba? Não. Sempre vai ter trabalho. É lei natural. O trabalho não vai cessar. Mas é claro que vai ficar diferente. Já é diferente hoje. A gente percebeu daquela amostra que a gente fez desde lá no início, né? Nas caçadas e nas pescarias, né? Hoje já é diferente. Já é diferente até nem estou lá no passado, de 50, 100 anos atrás. E claro que vai ficar cada vez melhorado. Menos esforço físico a gente vai despender. Nos mundos adiantados existe também trabalho, só que ele é menos materializado. A gente já tem um pouco mais de ideia para entender essa resposta que os espíritos dão a Kardec. E aí, a gente vai falar um pouquinho, e muito rápido, do trabalho no mundo espiritual. Como a gente não conhece com alguma condição de referência trabalhos em outros mundos, né? Em Marte, em Júpiter, como é, embora num livro chamado Cartas de uma Morta, Maria João de Deus, mãe do Chico, tenha escrito um pouquinho a respeito da civilização, tanto em Saturno quanto em Marte, a gente não tem muita referência. Por isso a gente vai pegar referência do plano espiritual, onde André Luiz nos conta muito desse trabalho que existe lá. E aqui a gente está passando um pouquinho desse trabalho, só para a gente ter uma ideia. Aqui é nosso lar, quando os samaritanos chegam com vários espíritos que foram resgatados de esferas inferiores e estão sendo trazidos para serem atendidos em nosso lar. Vocês lembram? O próprio André Luiz também foi atendido em nosso lar. Também foi tirado lá do umbral, diretamente pelo ministro Clarencio, que o resgatou e trouxe para nosso lar, né? A partir daquele momento ele começou a mudar a sua estratégia, a sua maneira de enxergar a vida e a sua maneira de ser, né? Esses trabalhadores, que são chamados samaritanos, ganham por cada hora de trabalho 3 bônus horas, porque é um trabalho sacrificial. O André conta que lá em nosso lar todo mundo ganha igual. 1 hora de trabalho é um bônus. Todo mundo, desde o mais simples operário até o governador. Não tem essa de tenho faculdade e ganho mais. Não, todo mundo ganha igual. No entanto, aquele que trabalha na educação ganha em dobro. Professor lá ganha em dobro. Tem professor aqui? Não tem? Tem? Então, olha só, vamos ter otimismo, né? Do lado de lá a gente vai ganhar em dobro, né? E se for um trabalho sacrificial, ganha em triplo. Então, 1 hora de trabalho, 3 bônus horas. Mas, voltando aqui, ainda em nosso lar, e quando eles são avisados, olha só, tem uma equipe que recebe, é claro que isso está acontecendo, o livro é de 1944, né? Então, por isso, esse equipamento relativo, coerente com a época, né? Aqui está o Tobias, aqui está a Narciso, e eles estão recebendo o aviso que está chegando mais de 50 pessoas, mais de 50 espíritos para serem colocados ali em leitos. Olha os trabalhadores, pessoal arrumando lençol, pondo lençol na cama, arrumando bonitinho. Tudo isso faz parte do trabalho lá no plano espiritual. Depois, aqui é um grupo que vai iniciar uma reunião. Essa reunião tem vários trabalhadores espirituais, né? Então é a turma que está do plano espiritual, que entra um pouquinho antes, que se confraternizam e depois cada um vai para os seus trabalhos especializados. Aqui a gente está vendo um grupo que cuida da vigilância, que faz a limpeza no ambiente antes de começar a reunião. Depois a gente tem um outro grupo que cuida dos fluidos que serão trabalhados
durante o passe e durante a reunião, durante a palestra, que também durante a palestra muitos espíritos levam energias, fluidos especiais de tratamento até para as pessoas que estão ali. Depois, a turma da comunicação, que cuida dos aparelhos que tem lá no plano espiritual, de comunicação entre os espíritos, aqueles que ficam fora, outros que ficam dentro, de telas que também tem lá no plano espiritual. Aliás, as palestras no plano espiritual são quase todas com imagem. Aqui a gente está vendo a imagem, mas mesmo se não tivesse vendo a imagem, os espíritos teriam providenciado para passar algum tipo de imagem. E também um trabalho muito especializado na chamada Casa da Prece. Aqui é a Casa da Prece que tem lá em Nosso Lar. É no livro Entre a Terra e o Céu que a gente ouve falar disso. Uma prece que uma jovenzinha de 15 anos fez, pedindo à sua mãe, que já estava desencarnada, para ajudar a segunda esposa do marido, para ajudar a sua madrasta, que estava muito mal de saúde. Acontece que a mãezinha dela não estava em condições de receber a prece. Às vezes a gente já faz a prece para o vovô, para a titia, para a sogra, para o tio. Não sabemos da condição desses espíritos em atender. E aí, fica perdida? Não fica. Porque aqui a mãezinha não pôde atender, a prece foi refratada, que a gente chama. Mas essa prece foi captada lá no centro das preces, na Casa das Preces, e aí aquela jovem veio trazer, esse é o ministro Clarencio, que está junto com o André Luiz e Hilário, nesse livro, outro companheiro que o André tem, para falar da prece de Evelina, se tem condição de ajudar ou não. O ministro Clarencio se propõe a ajudar naquilo que ele pode. Sabe quanto tempo demora para resolver todo o problema que foi ali colocado? 5 anos. Depois de 5 anos, a prece de Evelina foi totalmente realizada, atendida. E todas as peças se encaixaram como se fosse um quebra-cabeça. Tudo se encaixou e ficou dentro da mais perfeita harmonia. E aqui, cuidando de um jovenzinho, de um rapazinho, de um jovem que tinha desencarnado com 5 anos, mas que havia tido um problema em encarnação passada com o suicídio, e não tem muito tempo para a gente falar do caso. E aqui, equipe de construtores, equipe especializada em reencarnações. Estamos vendo aqui a reencarnação de Segismundo. O perispírito do Segismundo vai perdendo a lucidez e vai diminuindo de tamanho até chegar no tamanho de um nenezinho, quando vai ser dado para a sua mãezinha, também em corpo espiritual, né? Durante o sono físico, depois já do relacionamento do casal, para daí fazer a ligação física do espermatozoide no óvulo, fazendo a fecundação desse óvulo e dando a possibilidade da reencarnação do Segismundo. Tem equipe que é só especializada nesse trabalho, são chamados construtores. E finalmente vamos aqui a uma palavra de Joana de Ângeles, através da mediunidade de Vivaldo, que diz que através do trabalho, abnegação, do qual não decorre remuneração, o homem se modifica a si mesmo, crescendo no sentido moral e espiritual. Aqui um versinho para a gente terminar, do Eurípides Formiga, essa imagem, essa figura que vocês estão vendo aí, que diz assim: o homem quer cultivar amor na gleba da fé. Encontrando tiririca, larga a pá e dá no pé. Né? E uma outra, se você tem com Jesus a bênção de trabalhar, meu amigo, siga em frente e pare de reclamar. Que Jesus nos envolva a todos e possamos estar sintonizados no seu ideal. E que o trabalho faça parte do nosso viver e sempre considerando o nosso próximo, porque é para Jesus que trabalhamos, para
e para o próximo. Uma boa noite a todos.